Aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Siqueton. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer esse vídeo com uma confissão que pode chocar muitos. Eu errei. Explico por quê. Dada a situação antecedente do gabinete Bolsonaro, eu esperava que o Olavo de Carvalho não fosse ter nenhuma influência na nomeação dos ministros. Eu estava errado. Nomeou primeiro o Eduardo Araújo, agora para o Ministério, para a chancelaria, para o Itamaraty, e agora o professor Ricardo Beles Rodrigues para o Ministério da Educação. O que isso prova? Veja bem, o olavismo está ficando, ele teve sim uma influência dentro do governo federal. E ele está suplantando a bancada evangélica nas funções, por assim dizer, clericais. A educação, por exemplo, é uma função tradicionalmente associada ao clero, que foi incorporada ao governo. Né? E quem ganhou o Ministério da Educação não foi o Shelby, né? Não foi o Guilherme Shelby. Foi o professor Ricardo Beles Rodrigues. Não foi um membro da bancada evangélica. Então eu calculei, realmente eu fiz errado meus cálculos. O Olavo ele teve sim um papel preponderante na escolha dos ministros, ainda que não necessariamente no fluxo de decisão. Né? E nisso ele suplantou uma outra força fundamental que foi aliada ao Bolsonaro, que é a bancada evangélica. Então veja bem, atualmente você tem um ministério quase todo composto. Né? A Secretaria das Privatizações também foi delimitada. O Ministério da Cultura é a grande incógnita, não sabemos se ele permanecerá ou se deixará de existir, o que talvez não seja algo tão ruim assim, a revelação da sua existência. Né? Então eu sou da opinião de que o Bolsonaro deve cortar o máximo de ministérios possíveis para enxugar a máquina pública. O Ministério das Relações Exteriores deve cortar as relações diplomáticas com várias nações inúteis, como por exemplo Coreia do Norte. Por que nós precisamos de uma representação da Coreia do Norte? Por que precisamos de representação, por exemplo, no Mali, em outros países obscuros em que nós temos embaixada? Porque o Lula tinha uma aspiração imbecil de fazer o Brasil membro do Conselho de Segurança da ONU, que é algo que é tão provável, que era tão provável e revelou ser tão provável quanto o Brasil dominar o mundo. É algo absurdo. Então eu acho que o Bolsonaro deve começar a cortar despesas por aí. As várias representações diplomáticas ociosas. Nós não somos os Estados Unidos, que tem representação diplomática no mundo inteiro. Não temos necessidade porque nós não almejamos ser polícia do mundo. E é melhor assim, é melhor assim. É melhor que o Brasil tenha representação diplomática só nas nações amigas. E veja que as funções que tradicionalmente eram típicas da nobreza, o exército e a diplomacia foram divididas meio a meio. Uma metade ficou com o Mourão, com o exército. O exército agora terá de novo direito à autocefalia. De novo, os militares dominarão o que era devido aos militares. Por exemplo, a figura... nós não temos mais peças como Jacques Wagner no comando do exército. O mesmo Vilas Boas, que é em grande parte um burocrata militar, nós não temos mais também no Ministério da Defesa. Né? É uma política de simplificação e de reposição para substituir por tecnocratas, que pode ser muito positiva. A substituição da burocracia e do burocrata pelos tecnocratas. Né? Nós vemos que a Petrobras, aparentemente, a sua gestão será dedicada a Paulo Francis. Né? Paulo Francis, para quem não sabe, ele morreu, teve um infarto pelo choque que teve, porque ele denunciou na época. O que depois, ele denunciou o Petrolão com 20 anos de antecedência, né? E morreu de um ataque cardíaco. Né? O Paulo Francis. Então a gestão atual da Petrobras será dedicada a ele. Nós teremos um processo de privatização gradual da Petrobras e de várias empresas análogas, para o bem ou para o mal.
Antes que alguém me pergunte o que eu penso das privatizações, é o seguinte: nos casos em que a empresa dá lucro ao governo e em que não há um processo massivo de aparelhamento, como era o caso da Embraer, a privatização é algo errôneo. Nos casos em que isso ocorre, nos casos em que você vê que a estatal ela se tornou corrupta, né, eu creio que deve ser feita a privatização. Então eu sou permeável à possibilidade de privatização da Petrobras, porque a concorrência desleal à Petrobras é uma roubalheira tão grande a ponto de expulsar a Shell do Brasil. Não que Shell, a ESCO do Brasil. Ela em roubalheira colocou os Rockefeller para correr. Acreditem se quiserem, mas a ESCO, nós não temos mais nenhuma empresa Rockefeller atuando em petróleo no Brasil. Claro que isso não é uma coisa ruim. Isso não é uma coisa inteiramente ruim. Mas é um sinal de quão grande ficou a corrupção na Petrobras. A economia brasileira está passando por um processo de japonização. Né? Está passando por um processo de se tornar como é o Japão, cheio de estatais improdutivas. Né? Eu acho que a tarefa do Bolsonaro deve ser eliminar este fenômeno. Deve ser mitigar o máximo possível o poder dessas estatais. Principalmente das improdutivas, como o caso da Valex. Valex é o caso paradigma. E inúmeras outras. Então eu quero que é o seguinte: o gabinete Bolsonaro tem o potencial para ser o melhor gabinete desde a redemocratização do Brasil. Eu julgo que até agora ele vem sendo assim. Ao que tudo indica, as expectativas são as melhores possíveis. Ainda que o Olavo tenha uma participação residual, ainda que ele domine, por exemplo, os setores do clero e parte do setor da nobreza, como é o caso das relações exteriores, que era um setor tradicionalmente ligado às antigas aristocracias, né? Tradicionalmente o diplomata, ele é também um aristocrata. Mas eu creio que, não sei se por causa ou a despeito de tudo isso, nós teremos um bom governo. Né? Ao menos eu oro por todas as noites que o governo Bolsonaro seja melhor. Pois um forte abraço a todos e até lá.